pessoal, beleza? Quem falou que vai trazendo mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Libertadores novamente. Terminou a fase de oitavas de final, já temos aí os confrontos definidos para as quartas de final, também o chaveamento que levará até a semifinal e a grande final no mês de novembro lá no estádio Monumental de Núñez do River Plate na Argentina. Então vamos comentar sobre esses jogos de volta, os resultados, os times que se classificaram, que foram eliminados, comentar aqui um pouco sobre as partidas. Então, se você for novo aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, quando chegar às quartas de final da Libertadores, mas a gente acompanha também e fala aqui do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, que vai ser o próximo vídeo que vai sair, e muitos outros assuntos, futebol europeu, seleção brasileira, e é isso, chega de enrolação, vamos falar logo dos jogos, começando com um confronto brasileiro entre Fluminense e Grêmio. O atual campeão Fluminense se classifica nos pênaltis contra o Grêmio. O jogo foi 2-1 para o Fluminense nessa volta no Maracanã, o jogo da ida tinha sido 2-1, o Grêmio que mandou o jogo lá no Couto Pereira, no Paraná. 3-3 no agregado, 4-2 para o Fluminense nos pênaltis, destaque aí para o Fábio, 43 anos de idade, e ainda em ótima forma física, pegando muito no tempo normal e também nos pênaltis. Eu até acho que ele falhou no gol do jogo de ida do Reinaldo, ele falha também, na minha opinião, no gol que é validado do Grêmio do Gustavo Nunes, e o gol que não valeu do Gemerson estava impedido, mas acho que o Fábio saiu mal naquele lance. E no gol do Gustavo Nunes, não vou culpar tanto o Fábio, porque o Felipe Melo atrapalhou ele. Então, de qualquer maneira, o Fábio pegou 2 pênaltis e ninguém vai lembrar se ele falhou ou não. Ele foi o herói no final das contas, assim como o Thiago Silva, que é o cara dessa remontada do Fluminense. Então, o Mano Menezes chegou, melhorou um pouco a situação do que estava com o Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz vai ficar marcado para sempre na história do Fluminense, como talvez o maior treinador da história do clube, porque ele deu o maior título da história do clube, que é a Libertadores do ano passado. Se o Mano ganhar esse ano, vai igualar? Não sei, né? Porque ele... Enfim, coisas diferentes, né? Coisas diferentes. Eu acho que cada um vai ter seu lugar na história, né? Mas, continuando, Thiago Silva, né? Desde que ele chega, o Fluminense consegue reacender ele no Campeonato Brasileiro, reagir, né? Emplaca 4 vitórias seguidas, sem sofrer gols. Um time que estava com uma defesa horrível e uma defesa que ainda continua frágil, né? O Felipe Melo se machucou por um tempo, voltou agora. Muitas vezes temos aí o Thiago Silva jogando junto com o Thiago Santos, que foi a zaga titular desse jogo. No segundo tempo tem a saída do Thiago Santos e a entrada do Felipe Melo, que apesar de ser volante de origem, ele já é zagueiro há mais tempo e tem muito mais característica de zagueiro do que o Thiago Santos, né? O Ignacio, que foi um jogador contratado recentemente, ele chegou quase junto com o Thiago Silva, se machucou e vai ficar um tempo fora, então é importante esse retorno do Felipe Melo. Apesar da idade, eu acho que ele é o melhor nesse momento para jogar junto com o Thiago Silva, não acho que seja o Thiago Santos, apesar de que o gol do Grêmio saiu quando o Felipe Melo estava em campo e pode botar um pouco na conta dele, né? Enfim, tem os desfalques aí da lateral também, o Marcelo tá machucado, o Diogo Barbosa também tá, então o Guga teve que ser improvisado na lateral esquerda, o Germancano tá fora também, apesar de não estar fazendo tanta falta, porque ele tá numa fase ruim. O Cauã Elias vem, aproveitando as oportunidades que vem tendo. Nesse jogo ele não marcou gol, mas foi o titular, né? O John Kennedy entra no segundo tempo, faz um gol que é anulado, né? Tava impedido mesmo, o Thiago Silva e o Ganso estavam impedidos na jogada, o John Kennedy não estava, mas, né? Ele recebe o passe do Thiago Silva, que estava em posição regular. Thiago Silva que abriu o placar para o Fluminense aos 14 minutos do primeiro tempo, aos 26 teve o pênalti, num lance onde o Marquezinho faz a defesa e a bola ia entrar no gol. Ele toca na bola, mas a bola ia entrar no gol. E aí o Gustavo Martins, o zagueiro, ele acaba tocando com o cotovelo na bola. Ele tá lá, tenta tirar, mexe assim, a bola bate. Mesmo que tenha sido sem querer, a bola ia entrar no gol. Então não tem como não marcar esse pênalti, né? Pênalti marcado, John Arias vai lá, converte. E no segundo tempo, não o Gustavo Martins, né? E sim o Gustavo Nunes, um atacante que entrou no segundo tempo. Ele faz o gol do Grêmio, que empata o placar agregado, leva para as penalidades e lá o Fluminense leva a melhor. O Grêmio mais uma vez eliminado nos pênaltis, foi eliminado há algumas semanas pelo Corinthians na Copa do Brasil e agora eliminado pelo Fluminense. Resta só o Campeonato Brasileiro. 2 times que estão mal no Campeonato Brasileiro, mas o Fluminense está pior, né? Tá na zona de rebaixamento ainda. O Grêmio conseguiu sair e agora vai poder focar 100% por lá. O Fluminense saiu da Copa do Brasil também, tem a Libertadores e tem o Brasileiro. Acho que o Fluminense tem tudo para conseguir escapar do rebaixamento. Tem um time que não é para ser rebaixado, né? O atual campeão da Libertadores. A base do elenco inteiro foi mantida, ainda teve o acréscimo do Thiago Silva chegando agora. Eu acho que o Fluminense pode sonhar assim com o título da Libertadores novamente e, né, eu acho que vai escapar tranquilamente do rebaixamento ainda. Agora pro Grêmio eu diria que acabou a temporada, ele vai lutar ali no Brasileirão, será que dá pra chegar numa vaga de Libertadores? Eu acho que pelo que fez no primeiro turno, não. É um time que não mudou muito em relação ao ano passado, mas perdeu o Soares, que elevava demais o nível dessa equipe. O ataque do Grêmio não é o mesmo, a defesa eu acho até que melhorou um pouco, né? Tem a questão do Marquezinho no gol também, os zagueiros que voltaram estavam machucados, o Jeromel nem é titular mais, mas enfim, voltou de lesão também. Mas o Grêmio não conseguiu se virar muito bem sem o Soares. Chegou o Bright White agora, mas a gente viu no Barcelona, o cara fez 2 gols em 30 jogos, né? O futebol brasileiro é um nível abaixo do europeu, mas mesmo assim, o Bright White nunca vai ser o Soares e o JP Galvão, que estava antes, muito menos. Enfim, seguindo aqui, né? Fluminense classificado, Grêmio eliminado. O Atlético Mineiro eliminou o São Lourenço, vencendo por 1-0. O jogo da ida foi 1-1 na Argentina.
E o Galo vence por 1 a 0 na Arena MRV, que vai ficar um tempo aí sem receber os jogos do Atlético, né? O Paulinho, inclusive, reclamou muito da questão do gramado, disse que qualquer outro estádio poderia ajudar mais o Atlético, né? Seja a Arena Independência ou o Mineirão. E agora a Arena MRV vai ficar parada aí para ver se recupera um pouco esse gramado, que desde que foi inaugurado é muito ruim, né? Até melhorou um pouco em relação ao que era no ano passado, que é feio demais a televisão, inclusive não tem cor, não tem nada. Imagina, né, jogar lá. Enfim, o Galo venceu por 1 a 0 o gol do Batalha. Rodrigo Batalha fez gol de cabeça no cruzamento do Gustavo Scarpa no escanteio. E o Galo não convence, né? Não convence com o Milito. Eu acho que é um trabalho ruim. Não acho que melhorou muita coisa em relação ao Filipão. Acho que o Filipão, se tivesse ficado, estaria fazendo a mesma coisa. A única diferença é que talvez ele perdesse o título mineiro. Eu acho que quando o Milito chegou, né, deu aquela injeção de ânimo no time e conseguiu virar o jogo pro Cruzeiro. Agora, na sequência, não emplacou nunca, né? Tem a ausência do Hulk, mas o Hulk estava antes e o time também não estava jogando muito, né? A diferença é que o Hulk é um jogador que resolve, né? Assim como tem outros que pode fazer isso, Paulinho, o Scarpa, né? O time do Atlético é muito qualificado, mas eu acho que o treinador está atrasando um pouco essa equipe, principalmente pela insistência, né, no esquema com 3 zagueiros. Ele é um técnico, digamos, autoral, né, que é a palavra que os comentaristas gostam de usar, aonde ele vai, ele quer levar o esquema dele, ele não se adapta às peças que ele tem, né? Eu acho que o melhor treinador se adapta ao que ele tem e não quer introduzir, né, o seu estilo independente da equipe que ele tem. É muito caso do Fernando Diniz também, né? Pega um time que não tem condição de jogar do jeito que ele joga e ele faz jogar assim e na maioria das vezes dá errado. Bom, o Atlético se classifica 2 a 1 no agregado e vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final. O Júnior Barranquilla foi eliminado pelo Colo-Colo. O primeiro jogo foi 1 a 0 no Chile para a equipe do Colo-Colo. E na Colômbia o Colo-Colo ganhou de novo, 2 a 1. E no agregado ficou 3 a 1 para a equipe chilena, classificada para as quartas de final. Também na quarta-feira teve a classificação do Peñarol contra o The Strongest. Contra o Strongest, não pode falar o The Strongest. O primeiro jogo foi 4 a 0 para o Peñarol. Jogo de volta 1 a 0 para o Strongest. 4 a 1 no agregado. Peñarol classificado, sem muito sufoco. Mesmo com a altitude lá, o The Strongest dominou completamente a partida. Falei o The Strongest de novo. Não dá para não falar. E aí, mesmo assim, o Peñarol, né, se classifica. É um time com mais camisa, né, embora nos últimos anos esteja muito mal. Ano passado sofreu, não conseguiu passar nem de fase da Sul-Americana. Nesse ano está nas quartas de final da Libertadores. Vai enfrentar o Flamengo na próxima fase. Flamengo que eliminou o Bolívar, mais diferente do que foi o Peñarol, ele sofreu bastante, né? O Flamengo venceu por 2 a 0 no Maracanã. A torcida queria mais, né, para jogar tranquilo, como foi o caso do Peñarol. E o Flamengo perdeu de 1 a 0 lá, tendo vencido por 2 a 0 aqui, e um sufoco danado. Se não fosse o Rossi fazer várias defesas, né, foram 22 chutes no total do Bolívar, 8 na direção do gol, tirando que entrou, que foi a cabeçada do brasileiro Bruno Sávio, autor do gol do Bolívar, com a assistência de outro brasileiro que é o Fábio Gomes, a inversão de papéis ali, o centroavante que cruzou para o meio a fazer o gol. Tinha outro brasileiro também no Bolívar, que é o Anderson Jesus, que foi expulso no final do jogo. E aí o Flamengo cheio de desfalque, né? O Arrascaeta se machucou também no domingo, já estava fora o Cebolinha, que não deve jogar mais esse ano, o Matiazinho também não deve jogar mais esse ano, esse já confirmado, o Cebolinha ainda é dúvida, se ele vai poder voltar ou não. O Gabigol entrou no lugar do Pedro, que se machucou no jogo da ida. O Pedro, que é o artilheiro do Flamengo, líder de assistência da temporada, né? Grande desfalque. Aí o Gabigol seria o substituto, também se machucou, foi com o Carlinhos lá na frente, foi com o Léo Ortiz no meio campo, tentou se segurar ao máximo, não conseguiu muito, né? Mas o Rossi estava iluminado, salvou o quanto deu. O Bolívar conseguiu um gol, mas não foi o suficiente para levarem o jogo para os pênaltis. Então o Flamengo se classifica com 2 a 1 no agregado e vai enfrentar o Peñarol na próxima fase, né? Eu acho que o flamenguista torceu bastante também para que o Peñarol passasse, para não ter que jogar na altitude de novo, onde o Flamengo tem muita dificuldade, né? Lembrando que ele estava no mesmo grupo do Bolívar e perdeu lá também. Os 2 jogos que foram lá na Bolívia, ele perdeu. E aliás, nunca venceu o Bolívar lá, né? E contra qualquer time na altitude, seja na Bolívia, no Equador, o Flamengo costuma ir mal. Isso é histórico, né? Bom, eu ia seguir a ordem dos dias, mas aí como eu tava no confronto aqui, né? O Flamengo vai pegar o Peñarol, eu fui pra quinta-feira, né? O jogo do Flamengo foi o último. Vamos falar então do outro jogo da quinta-feira, São Paulo Nacional. São Paulo venceu por 2 a 0. O primeiro jogo foi 0 a 0 no Uruguai, 2 a 0 no Morumbis. Gols de Batalha e Jonathan Calegari. São Paulo também com alguns desfalques, né? O Ferreirinha, né? O grande desfalque do time, vem fazendo uma boa temporada. Não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora. O Elton Rato foi o substituto, foi muito bem, deu assistência pro gol do Calegari. E o São Paulo venceu tranquilamente o primeiro jogo. Tranquilamente é muito forte, talvez. O jogo foi equilibrado, mas o São Paulo, no primeiro tempo, foi muito melhor. O Nacional começou a jogar mais no segundo tempo, depois que estava perdendo por 1 a 0, né? Perdão. E aí tivemos o susto no final do jogo, né? O jogador Sanabria, do Nacional, caiu desacordado do nada no gramado.
e teve que ser levado para o hospital pela ambulância, né? A ambulância entrou no campo, levou ali uns 7 minutos, eu acho, algo por volta disso. Ele teve que ser levado ao hospital. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, né? E já implementando a informação, né? Não foi o Sanabria, foi o Izquierdo que caiu. Ele foi internado, teve uma arritmia cardíaca. E as últimas notícias aqui é que ele tava na UTI, né? Vamos torcer, vamos orar aí pela recuperação dele. Que não seja nada grave, que ele possa voltar a jogar normalmente. Mas voltando aqui ao jogo, o São Paulo então se classifica para as quartas de final, vai enfrentar o Botafogo, que eliminou o Palmeiras. O grande jogo dessa fase de oitavas de final. Os dois times que lutaram pelo título brasileiro no ano passado, tem toda essa briga fora do campo também, entre John Textor, Leila, e o jogo termina em 2-2 então, o agregado ficou 4-3 para o Botafogo, classificado, um final de jogo absurdamente insano, né? O torcedor do Botafogo deve ficar maluco com isso aí. Bola na trave, gol anulado, né? Quase que o Palmeiras consegue levar o jogo para os pênaltis. O primeiro jogo 2-1 pro Botafogo, jogou melhor, mereceu a vitória lá e jogou melhor por um período também nessa partida, tanto que ele abriu 2-0, né? Foi 4-0 no agregado. E aí a gente fez, acabou, já era, o Palmeiras não tá jogando, não vai conseguir. E de repente, o Palmeiras consegue, né? O Botafogo, então, no primeiro tempo, ele já, logo no começo, bota a bola no travessão com o Savarino, aí o Palmeiras recupera o controle da partida até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, ali por volta dos 10 minutos, o Igor Jesus faz o primeiro gol, falha na defesa do Palmeiras, se desentendeu ali o Caio Paulista e o Vitor Reis. O Savarino aproveita e acha o Igor Jesus para fazer o gol. A gente tem a substituição do Luiz Henrique, que foi muito bem no jogo da ida. Nesse jogo ele foi substituído logo no intervalo para a entrada do Matheus Martins, que já tinha brilhado no fim de semana contra o Flamengo, marcando 2 gols, né, no 4-1 do Botafogo lá. Por isso a moral do Botafogo vem mais alta ainda, né? E aí o Matheus Martins dá assistência para o gol do Savarino, faz o 2-0 e parecia que o jogo ia morrer ali, né? Que o Botafogo poderia até aproveitar para fazer mais, né? Ia ter contra-ataque à disposição ali a todo momento. Mas o Palmeiras consegue lutar e empatar o jogo. O Gabriel Menino entrou, ele cobra a falta e o Flaco Lopes, que é muito bom no jogo aéreo, a temporada de recuperação do Flaco Lopes é absurda, tá muito bem. Ele faz o gol de cabeça, ele tinha marcado os 2 gols da vitória contra o São Paulo no domingo, né? Ele faz o primeiro gol do Palmeiras, e aí depois tem um gol do Rony, que já tinha levado perigo a um chute de fora da área, tentou umas bicicletas lá que nunca dá certo, né? Só de vez em quando. E aí o Rony consegue fazer o gol, faz o 2-2, e na sequência, né? O torcedor do Botafogo falou, cara, me empatou, e agora? Falta os acréscimos ainda faltava 1 minuto normal, mais os acréscimos, né? E aí tem o gol do Gustavo Gomes. Um bate-rebate maluco na área, a bola acaba batendo também na mão do Gustavo Gomes, e aí o gol é anulado, obviamente, porque bateu na mão, e se não batesse na mão ele não ia conseguir chutar aquela bola, não ia sobrar pra ele, né? E aí depois o gol é anulado e tem uma falta pro Palmeiras no último minuto. Gabriel Menino bate no travessão, e nesse momento a sorte virou pro lado do Botafogo, né? Ano passado, o torcedor já tava lembrando daquele jogo do Brasileirão, né? Virado de 4-3 e quase aconteceu, né? Impressionante, gol anulado e a bola no travessão. Isso é sorte de campeão. Pode ser essa a explicação, né? Enfim, o Palmeiras é eliminado de mais uma competição, só resta o Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo é o líder no momento. O Fortaleza é o segundo colocado, tem 1 ponto a menos que o Botafogo e um jogo a menos também. O Palmeiras está em terceiro lugar, né? Está dividindo a posição com o Flamengo. O Palmeiras se torna o favorito no Brasileiro por não ter mais Libertadores e Copa do Brasil. Agora ele vai poder focar 100% no Brasileirão, faltam apenas 15 jogos para ele por lá. Então acho que o Palmeiras meio que vira obrigação. Acho exagerado falar obrigação. Se o Palmeiras não ganhar nada não, já ganhou o Paulista, não conseguiu ganhar a Supercopa, perdeu nos pênaltis do São Paulo, né? Já vai ter um título na temporada e não dá pra pensar em demitir o Abel Ferreira, não dá. Quem tá falando essa insanidade é completamente maluco. É a primeira vez que ele não consegue chegar à semifinal, né? Ele foi campeão 2 vezes, 2020 e 2021, chegou à semifinal em 22 e 23 e agora cai nas oitavas, e é a primeira vez desde 2017 que o Palmeiras não cai nessa fase, né? E o Botafogo não chegava às quartas de final desde 2017 também foi a última vez que ele participou da Libertadores. E nesse momento seria o time brasileiro com mais chance de ganhar, ao meu ver, né? Ele é o líder do brasileiro, joga o melhor futebol nesse momento, passa aí por mais um teste de fogo, Botafogo. Só precisa aprender a jogar melhor esses momentos decisivos, né? Coisa que o Palmeiras sabe muito bem. Tanto que, tipo, a gente joga na conta do Botafogo, pô, é time pipoqueiro, só acontece com o Botafogo. Não, o Palmeiras, nas Libertadores que ele ganhou com o Abel, a maioria aconteceu uma coisa assim. Tava perdendo lá pro River, né? Aí do nada aparece lá, faz 2 gols, vem o Rony, vem outro, faz outro gol. Um atrás do outro, né? Tanto que as pessoas sempre brincavam do pacto do Abel. Agora o pacto, pelo visto, acabou, né? Bateu na trave. Contra o Flamengo lá, o gol foi anulado por impedimento milimétrico, né? Na Copa do Brasil, também não conseguiu a classificação. O resto do Brasileirão,
Eu acho que o Palmeiras tem muita chance por lá. O Botafogo tem chance de ganhar os 2 títulos, a Copa do Brasil já foi, né? Eliminado pelo Bahia. Mas são 2 títulos maiores em disputa ainda pelo Botafogo. A Libertadores, sem dúvida, seria o maior. É o único time do Rio que ainda não tem Libertadores. Se ele vencer, né, vai igualar ali o Fluminense e o Vasco. Inclusive, uma possibilidade de enfrentar o Fluminense na final, né? O Botafogo pode ter, na minha opinião, o maior título da história da Libertadores, né? Ainda mais sendo um título inédito. Ele pode derrotar numa final, numa possível final, né? Claro, ele ainda tem que passar pelo São Paulo. Depois tem a semifinal, que pode ser contra o Flamengo ou Peñarol. E só aí chegar na final e ele pode encontrar lá ou o Fluminense, atual campeão e um dos seus maiores rivais, né? E derrotá-lo e se igualar a ele, talvez em tamanho, né? Aí já é outra discussão, mas mesmo assim seria gigante. Ou derrotar o River Plate na casa dele. O River Plate pode ser o finalista também, jogando em casa. Já pensou o Botafogo ganha lá? Seria, na minha opinião, o maior título da história da Libertadores, um dos maiores. Que eu tenha visto de campanha seria o maior. Ainda mais se a gente lembrar da campanha que o Botafogo teve que fazer, né? Porque pela pipocada do Brasileirão ano passado, ele teve que jogar pré-Libertadores, sofreu por lá, e se isso terminar com o título vai ser histórico demais. Bom, como eu já